Quero falar nesta noite sobre a unidade, um fundamento para a vida da igreja. A igreja só vai ser viva, só vai ser diferente no mundo se existir a unidade em torno de Cristo. E eu queria nesta manhã contar com o compromisso de vocês para que nós, não apenas eu pregasse e você ouvisse, mas para que nós juntos meditássemos naquilo que a palavra de Deus tem para os nossos corações. Às vezes nós nos reunimos, ouvimos uma pregação e por faltar esse compromisso, esta meditação, nós às vezes não somos suficientemente alimentados. Saímos daqui, saímos da reunião e logo nos esquecemos do que foi dito. E é por isso que infelizmente nós temos visto, muitas igrejas, muitas vidas superficiais, muitas igrejas frágeis, porque lhes falta este alimento, lhes falta a meditação na palavra. Então eu quero convidá-lo a não apenas ouvir, mas interceder e meditar enquanto nós estaremos aqui falando a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler um texto um pouquinho longo, mas uma leitura rápida, do capítulo 2. O apóstolo Paulo era um pastor comprometido e preocupado com as suas ovelhas. Paulo era um missionário, era um plantador de igrejas. Então ele às vezes fundava uma igreja e depois ele se mudava para um outro local, para outra região, mas ele continuava sempre em contato com as igrejas que ele fundava. Algumas ele revisitou, mas o seu método mais comum era escrever cartas para as igrejas, para manter as igrejas advertidas, animadas, motivadas. E esta carta então Paulo escreveu aos Filipenses, lá em Atos capítulo 16, se não me falha a memória, a história de como essa igreja surgiu. Paulo, na sua viagem missionária, pretendia ir para a Ásia, e o Espírito de Deus o impediu de ir para a Ásia e o conduziu para a Europa, para esta cidade. Então, a igreja que começa ali às margens de um rio, quando Paulo vai no sábado para orar e encontra ali Lídia, e ela oferece a sua casa, e ali então se estabelece esta igreja. Esta foi então a primeira igreja, que Paulo funda na Europa. Nós vamos ler capítulo 2, do verso 1 até o verso 16. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas essas coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida,
para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Amém? O texto é um pouco longo, como eu disse, mas nós vamos nos concentrar nos versos 2, 3 e 4 desse texto, e eu vou repeti-los, quando Paulo os convida para completarem a sua alegria. Então ele diz a partir do verso 2 até o verso 4, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Então Paulo aqui está nos ensinando, e eu achei interessante, eu não sabia nem os hinos que o louvor havia escolhido para esta manhã, mas nós cantamos o primeiro hino, dizendo que com os nossos olhos em Cristo, unidos nós vamos andar. Este é o convite, este é o propósito da igreja. Quando nós falamos de koinonia na igreja, a maioria das pessoas tem um entendimento errado da palavra koinonia, né? A palavra koinonia, vamos para a chácara, né? Vamos fazer um churrasco, né? Vamos jogar um futebol. A palavra koinonia, biblicamente falando, ela não tem apenas uma conotação social. É verdade que as reuniões, como o café da manhã hoje aqui, por exemplo, como uma festa de casamento, uma festa de aniversário, aonde nós somos gratos a Deus e nos unimos aos nossos irmãos naquela ação de graças, isto é koinonia. Mas às vezes a koinonia perde o seu sentido bíblico, que é promover, que é destacar a união dos irmãos em Cristo Jesus. Esta é a razão. Todos nós, como cantamos também, eu não sei se no mesmo hino ou no outro, que nós somos agora amigos de Deus. Por que nós somos amigos de Deus? Por causa do sacrifício de Jesus. Porque Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos fazer filhos dele em Cristo Jesus. Então a nossa união em Cristo é que nos faz vivermos unidos, não em torno dos nossos próprios desejos, projetos, ministérios, egos, mas em torno da causa de Cristo. O que nos move é o amor a Cristo, não apenas o amor de Cristo por nós, mas o nosso amor a Ele por causa do seu sacrifício por nós. E os irmãos sabem que todo pastor, ele se alegra com a comunhão da igreja. Todo pastor se alegra, não sei, esse é o público normal aqui de domingo? Que bênção! Uma congregação maravilhosa, que Deus abençoe os irmãos, e antes que eu me esqueça, Deus abençoe o casal, por esse ministério, né, e por essa disposição de ajudar a compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, como eu dizia, eu sou pastor em Cosmópolis, e a alegria do pastor é quando você percebe que a congregação está vibrante, que os irmãos estão unidos, que todos estão no mesmo propósito, que todos estão dispostos a enfrentar dificuldades, a superar dificuldades pela causa de Cristo, para trabalhar pelo Evangelho de Jesus, para cultuar a Deus. E é possível, e é certo que o pastor André tem esse mesmo sentimento aqui, pastor Paulo lá em São Paulo. Todo pastor que pastoreia segundo a palavra de Deus, ele se alegra com a união que promove o crescimento saudável da igreja, uma união que demonstra o amadurecimento constante das ovelhas. Isso significa uma igreja saudável, isso significa uma igreja unida em Cristo e a Cristo. É isso que nos move. E é por isso que Paulo escreve, e esse é um dos nossos sentimentos, no verso 15, que foi o último que nós lemos, né? E nós como pastores temos o cuidado e queremos que as nossas ovelhas se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A glória de Deus, o brilho de Cristo, a luz de Cristo deve brilhar sobre a igreja. E a igreja só é igreja quando nós estamos reunidos.
Nós temos a luz, nós temos o brilho de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós saímos daqui, ainda que aqui fique o púlpito, ainda que aqui fiquem as cadeiras, ainda que aqui no caso não tem, mas que tivesse aqui um texto bíblico na parede, quando nós saímos daqui, isto é apenas um templo, isso é apenas um edifício, mas quando nós nos reunimos aqui, esta é a igreja de Cristo, este é o corpo de Cristo, e esta união é que faz a diferença, não apenas aqui dentro, mas também lá fora, como o pastor citou, o ministério de levar o evangelho àqueles que estão carentes, àqueles que estão distantes, e que muitas vezes nem têm acesso a uma igreja. Então, é nessa união, é esta unidade, é isso que a igreja de Deus precisa. E quem faz isso é o pastor? Não. E quem faz isso são as lideranças da igreja? Também não. E nem os pastores, e nem os ministérios, e nem as lideranças, e nem todos esses juntos são capazes de promover a unidade da igreja. Porque a unidade da igreja, ela só é promovida pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo e através da sua palavra. Portanto, qualidade, criatividade, boa oratória, essas coisas não resolvem o problema da unidade, mas quando nós abrimos espaço, nós pastores, líderes, ministérios e o corpo de Cristo, abre espaço para a operação da palavra e para a operação do Espírito Santo, certamente nós vamos ver as coisas mudando. Mas se é Deus que promove então a unidade, qual é o nosso papel? O nosso papel é desejar, é praticar e manter esta unidade. E aí nós começamos a perceber que não é simples assim. Quando eu comecei a pensar sobre esse tema, não é fácil você falar em unidade. Não é fácil você falar que a unidade promove naturalmente o perdão, o amor, a misericórdia, o socorro, né? O pedido de perdão, o perdoar. Porque muitas vezes quando nós falamos em perdoar, quando nós falamos, em socorro, nós pensamos imediatamente no outro. Mas e quando se trata de nós? E quando eu preciso pedir perdão para ser perdoado? A unidade em Cristo nos ensina este tipo de exercício. Não é apenas o outro que precisa ser perdoado, eu também preciso ser às vezes perdoado. E para ser perdoado, eu preciso reconhecer o meu erro e pedir perdão por ele. Eu preciso reconhecer uma falha e mudar a minha atitude e buscar uma correção naquilo, ou no estilo de vida, ou na palavra, ou na atitude, para que eu possa continuar unido a Cristo e unido ao seu corpo. Paulo expressa aqui nesse texto que nós lemos, alguns fundamentos dessa unidade. Ele fala, por exemplo, exortação em Cristo. Se há, ou conforto, né? Se há alguma exortação ou algum conforto em Cristo. Essa palavra significa, irmãos, encorajamento. E é justamente sobre este pilar que a igreja de Cristo deve se apoiar, que a igreja de Cristo deve se sustentar. Repito, não são as lideranças, por mais competentes que elas possam ser. Nós temos uma grande referência no nosso ministério, que é o pastor Paulo Romero. Mas o pastor Paulo Romero, apesar de ser um homem de Deus, um homem reconhecido, um servo de Deus, ele é um homem, ele pode falhar. Mas a igreja de Cristo, estando fundada nesta exortação, neste socorro, neste conforto de Cristo, nós jamais sucumbiremos. E nós vamos precisar, pode ter certeza, em algum momento da sua caminhada você vai precisar ser confortado por Jesus. Você vai precisar da força de Jesus, porque é dele que vem a nossa disposição. É dele que vem a nossa coragem. Nós não somos capazes de produzir isso, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso nas nossas vidas, e mais do que pode, ele deseja, e por isso nós precisamos buscar, nós precisamos estar em contato, nós precisamos demonstrar esse desejo, este compromisso. Ninguém que é chamado ao corpo de Cristo, ele vai ser um apêndice. Se ele é o corpo de Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo. Paulo fala dessas metáforas do corpo, né? Sobre cada membro, sobre a utilidade, sobre a importância de cada um, menos ou mais evidentes, todos fazem parte do corpo de Cristo. E todos que fazem parte do corpo de Cristo, eles são alvo desse ministério, chamado Paracleto, que é o exercício do ministério do Espírito Santo. Tem
Eu sei que tem, mas tem professores aqui, seculares, além da Marli? Tem mais algum professor? Tem a irmã aqui? Só as duas, mas é suficiente para nós exercitarmos aqui essa ideia do Paracleto, essa ideia dessa exortação, dessa ajuda produzida pelo Espírito Santo. Eu me lembro na minha época de ginásio, eu tive alguns professores marcantes, inclusive uma chamava Marli, era professora de português. Então na época da prova, geralmente os alunos ficam apreensivos, né? Porque é a hora do teste, é a hora que ele tem que responder. E eu me lembro que aquela professora em particular, ela distribuía as provas e ela ficava caminhando pela sala. Aqueles que, naquela época já tinha cola, né? Aqueles que estavam predispostos a colar, já ficavam numa situação difícil, porque ela estava sempre circulando pela classe. Mas ela também, ela dava esse apoio. Ela chegava por trás, assim estava fazendo, ela chegava por trás, olhava, você está quase lá. Aquilo já era um incentivo. Ou então ela olhava, olha, cuidado, que aí tem uma pegadinha. Olha, lembra da aula tal? Então assim, eu vejo o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, e principalmente nas nossas fraquezas, querendo nos ajudar, estando por perto, observando o nosso caminhar, a nossa fala, as nossas orações, e dizendo, se esforça, você está quase lá, não desista, você vai conseguir, eu estou aqui para te ajudar. Muitas vezes nós abrimos mão dessa ajuda do Espírito Santo, porque não o buscamos, ou porque ignoramos esse seu ministério chamado Paracleto, aquele que está junto, aquele que vem para apoiar, aquele que vem para ajudar. Ele é o nosso professor. Na nossa caminhada, talvez na sua caminhada, você se sinta cansado, se sinta fraco, por N motivos na nossa vida, nós podemos desanimar na caminhada, podemos nos sentir cansados, desmotivados por algum momento, por algum motivo, mas o Espírito Santo quer nos ajudar. Se você está se sentindo cansado, talvez você tenha 10 anos de crente, 20 anos de crente, e você se sente como se tivesse estagnado, parece que uma parte da sua vida foi bem, uma parte do seu ministério caminhou bem, e de repente você percebeu que não consegue produzir mais, você não consegue ter prazer em estar na casa de Deus, você não consegue se unir ao corpo de Cristo, as suas orações são burocráticas, os cultos, os seus cultos, e não os cultos, os seus cultos são frios, porque o seu coração está esfriado, está frio, está distante. O Espírito Santo está dizendo para você, vem que eu quero te ajudar, vem que eu quero aquecer o seu coração, se una ao corpo de Cristo, porque eu posso fazer reviver a chama, a alegria, a disposição da salvação na sua vida, e isso vai transformar a sua vida, transformar a sua família, o seu trabalho, a sua vida pessoal, secular, profissional, porque aquele que é cheio do Espírito Santo, aonde ele vai, o Espírito Santo vai com ele, aonde ele está, a graça de Deus está sobre ele, o socorro de Deus está sobre ele. Paulo fala também da consolação e amor. Este amor aqui é o amor que ele vai falar ali do versículo 5 ao versículo 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou. É esse tipo de amor, é o amor que ama incondicionalmente, é o amor que está sempre disposto, como o André falou aqui, a abraçar. Quando nós em Cristo amamos alguém e abraçamos alguém, nós não escolhemos, é o fulano, porque ele vem bem vestido, porque ele dá uma boa oferta, porque ele me ajuda sempre que eu preciso. Não, o amor de Cristo é o amor que abraça aqueles que precisam, que abraça aqueles que são realmente carentes, e Paulo está falando, consolação de amor. Se ser consolado já é algo especial, imagine ser consolado em amor. Lembra a história do filho pródigo? O filho pródigo foi consolado em amor, porque ele comete aquele deslize, na parábola, de abandonar a casa do pai, de desrespeitar o seu pai e o seu irmão, e pegar a sua parte da herança e sumir pelo mundo, e ele vai gastar aquilo, diz a Bíblia, dissolutamente, e ele perde tudo que tem,
e até que na situação de desgraça, de miséria, de pobreza, de solidão, ele decide voltar para a casa do pai. E eu imagino que os passos daquele jovem em direção à volta à casa do pai foram passos difíceis. Aliás, foi uma decisão difícil. Geralmente, o caminho de volta ao lugar aonde nós erramos é um caminho muito difícil. Mas repito, o Espírito Santo quer nos levar por este caminho, porque nós sabemos biblicamente que é lá que nós devemos voltar. Aonde caímos é que nós devemos consertar e voltar e retomar de lá. Mas aquele jovem, quando ele chega em casa, ele é surpreendido, porque o seu pai não o rejeita, o seu pai não o adverte, mas o seu pai, diz a Bíblia, corre para ele e o abraça. Aquilo chama-se consolação de amor. Quando ele pensava que poderia ser censurado ou rejeitado, ele é abraçado, ele é amado, e o pai manda lhe dar vestes, manda lhe dar sandálias, coloca um anel na sua mão e promove uma festa, porque o meu filho que estava perdido foi achado, o meu filho que estava morto reviveu. Isto é motivo de alegria, isto é unir, isto é viver junto, isto é glorificar a Deus através da nossa vida. Paulo fala também de comunhão do Espírito. Esta obra do Espírito é que o Espírito Santo opera em nós. A primeira coisa que ela faz é tirar o individualismo. Infelizmente, muitas pessoas, muitas lideranças, muitos ministérios vivem como um indivíduo apenas. Tudo que importa é o que ele quer, é o que ele pensa, é o que ele prefere. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser unidos, nós devemos abrir mão de muitas coisas, que às vezes é a nossa preferência, em nome da união, em nome da unidade. Eu vou citar depois um outro texto de Paulo, mas só é possível nós vivermos esta comunhão, esta realidade espiritual, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos ajude. Ter o Espírito Santo é fundamental. Ah, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu já eu já entreguei a minha vida a Cristo, o Espírito Santo veio morar em mim, sim, mas Cristo, através do Espírito Santo, quer operar diariamente nas nossas vidas. O Espírito Santo e a palavra de Deus, eles promovem eu chamo de lapidação, de aprimoramento contínuo nas nossas vidas. E quando o Espírito Santo encontra esse espaço, e ele começa a nos aperfeiçoar, a comunhão é uma dessas características. Nós conseguimos olhar para a circunstância, olhar para as pessoas, olhar para a igreja, olhar para o ministério, olhar para o desafio de uma maneira diferente. O que nos motiva é a união, é a unidade, é o desejo de fazer a vontade de Deus. E isso só o Espírito Santo pode promover em nós. Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos consolados. Sabe aquele dia que você sai e cai uma tempestade, e você está lá sem um guarda-chuva, longe da sua casa, e aquela chuva, aquela tempestade, aquele vento que não passa, até que você chega na sua casa. Quando você chega em casa, que você entra e fecha a porta, agora você se sente seguro. Você vai tirar as roupas molhadas, vai tomar um banho quente, vai colocar uma nova roupa e você está protegido na sua casa em segurança. É isso que o Espírito Santo significa para nós numa esfera espiritual. Nós vivemos num mundo conturbado, nós vivemos num mundo de tempestades e ventanias, muitas vezes somos jogados de um lado para o outro, mas quem tem o Espírito Santo sabe para onde correr. Ele corre para os braços do Espírito Santo, e ali ele se abriga, e ali ele é aquecido, e ali ele tem guarida, ele tem paz, ele tem descanso. Isso é a comunhão do Espírito que Paulo está sugerindo aqui aos nossos irmãos de Filipos. E ele termina o texto, esse contexto dos 4 fundamentos, falando entranhados afetos e misericórdias. Palavra esquisita, né? Entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos significa entranhas mesmo. Significa aquilo que é interno, que é profundo, se referindo aos órgãos internos de um corpo vivo. Então, esta união, esta unidade, esse desejo jamais
vai ser algo que nós consigamos produzir superficialmente, porque ele vai começar lá dentro. Ele começa nas entranhas. Ele primeiro muda a gente. Por isso que é impossível alguém ter um sinal de Cristo na vida se Cristo já não estiver dentro dele. Se o Espírito Santo não operar primeiro em nós, primeiro no nosso coração, nos transformando, jamais nós seremos capazes de compartilhar algo da parte dele. Por isso que a palavra de Deus diz: primeiro recebei e depois você dá. De graça recebei, de graça dai. De graça você é transformado e de graça você ajuda as pessoas a encontrar a transformação. De graça você é consolado e de graça você tem prazer em levar o consolo a outras pessoas. E a segunda parte é a misericórdia. Irmãos, misericórdia é um sentimento de solidariedade, é um sentimento de compaixão, de piedade, de bondade, de perdão. Esse é o significado de misericórdia. Então o que Paulo está dizendo? Que tudo isso só é possível quando vem de dentro de nós, quando surge lá do profundo, e com essas características: compaixão, piedade, bondade, perdão, solidariedade. E eu pergunto para você, o Espírito Santo tem produzido isso na sua vida? Você tem sentido que isso existe em você, mas de dentro? Não é algo forçado, não é algo que no domingo à noite, que no domingo de manhã você faz, mas que na segunda-feira você não vive aquilo, você não experimenta aquilo. É disso que Paulo está falando. É disso que nós precisamos para vivermos. A ideia bíblica de unidade, irmãos, não é uniformidade. Senão eu e o pastor André já não seríamos amigos, porque ele é corintiano. Então a unidade não é todo mundo tem que ter o mesmo nível social, intelectual, teológico, todo mundo tem que gostar do mesmo estilo de música, não. A unidade é em Cristo. Talvez você goste de uma música que eu não gosto, um estilo que eu não gosto, talvez uma igreja tenha um estilo de culto, outro tenha outra, talvez numa igreja seja assim, na outra, não é isso, não é uniformidade, mas é unidade. E lá em Cosmópolis nós sempre batemos numa tecla muito importante. A nossa unidade tem que ser em torno daquilo que é pilar da fé, daquilo que a palavra de Deus é inegociável, daquilo que não se muda. Então quando você fala, por exemplo, na inerrância da palavra de Deus, da Bíblia como verdade absoluta e vontade de Deus para as nossas vidas, inerrante, permanente, esse é um pilar, isso nós não podemos negociar. Então se alguém chegar para você e falar, então mas a Bíblia, você veja bem, é um livro muito antigo, porque, não, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Ele, e nós não abrimos mão disso. Outra coisa, a volta de Jesus, por exemplo, Jesus vai vir na primeira, na segunda, vai ser assim, vai ser assado, a Bíblia diz que Ele vem, e nós esperamos a volta de Jesus, e a palavra de Deus diz que nós devemos permanecer firmes, atentos, vigilantes, porque Ele virá. O nascimento virginal de Jesus e outras questões que são questões básicas da fé, que nós não abrimos mão. Então, unidade não é uniformidade, unidade é união de propósitos naquilo que importa. E eu quero passar para o outro texto agora de Paulo, para nós caminharmos para o final. Esses elementos forjam, como eu disse, um crescimento saudável. Esses elementos proporcionam uma união saudável no corpo de Cristo. Em todas as cartas de Paulo, praticamente, nós vamos encontrar esta preocupação com a unidade. E nós vamos agora para uma outra carta de Paulo, que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 10 ao 17. Poderia citar outros, mas como hoje é o nosso culto da ceia, certamente nós vamos passar por esse texto. Nós vamos ler apenas o capítulo 1, do 10 ao 17. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio,
de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Aqui, da mesma forma, nós encontramos Paulo escrevendo uma outra carta a uma outra igreja, e note que a preocupação é a mesma. E eu vejo aqui, não sei se você concorda comigo, que essa notícia causou a Paulo um certo desconforto, até uma tristeza. Porque Paulo havia fundado a igreja de Corinto, talvez 3 anos e meio antes. E agora ele tem notícias de que aquilo que ele havia ensinado, que os fundamentos da fé, estavam sendo abandonados por aquela igreja. As pessoas estavam esquecendo daquilo que Paulo havia ensinado. E eu repito, não existe uma coisa que entristeça mais o coração de um pastor do que ele ensinar a ovelha, do que ele orientar a ovelha e a ovelha esquecer o caminho, ou escolher outro caminho. Isso não é incomum, nós sabemos disso. O próprio Jesus deixou os 99 no aprisco para ir em busca daquela que simboliza essa ovelha que se desvia, que se desgarra, que se afasta do rebanho. Mas isso entristece o coração do pastor. E Paulo então escreve essa carta já no primeiro capítulo. Você vai ler o início, ele vai fazer as saudações, vai fazer as ações de graças, e já no verso 10 ele fala: olha, tem um problema que nós precisamos tratar. Vocês estão permitindo divisões entre vocês. Vocês estão permitindo coisas que vão destruir a base, que vão desestabilizar a igreja de Cristo. E vocês precisam corrigir isso. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas vocês notaram que havia alguns grupos naquela igreja. Alguns diziam que era de Paulo. Provavelmente aqueles cuja vida foi marcada, transformada pela mensagem de Paulo. Então aqueles que foram evangelizados por Paulo, talvez eles tivessem um apego a Paulo e eles defendiam o que Paulo pregava. Então é como se fosse um grupo de Paulo. Aí ele fala, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. Apolo era conhecido por ser um homem eloquente, um homem de um nível intelectual, de uma capacidade muito grande. Então presume-se que uma casta da igreja, uma elite da igreja, se coloca do lado de Apolo. Ah não, quando Apolo prega é outra história, é outro nível, ele traz informações, ele tem uma didática. Então um grupo se unia a Apolo. Os de Pedro, provavelmente, não existe registro de que Pedro tenha visitado esta igreja, mas por Pedro ser o judeu, aquele que defendia a lei, e até teve alguns atritos entre ele e Paulo, então é provável que alguns que se preocupavam demais com a lei, estivessem do lado de Pedro. Não, eu fico com Pedro, esse negócio de comer carne sacrificada a ídolos, né, que a carta vai tratar, isso aí eu sou com Pedro. E aqueles que eram acima de todos, né, os super crentes, não, eu sou de Cristo, e o meu negócio é com Cristo, eu não quero nem saber de pastor, de liderança. E existe um grupo muito grande vivendo assim hoje, achando que eles podem caminhar sozinhos, achando que eles não precisam de uma igreja, que eles não precisam de uma liderança, que eles não precisam de um discipulado, de um aconselhamento, de uma exortação. E este é um terrível engano. Os pastores não são ninguém, nada mais do que servos de Deus. Nós temos alma, nós temos sentimento, nós pecamos, nós fracassamos, mas aqueles que são colocados nessa posição, eles são outorgados por Deus para ministrar a palavra. Então não despreze a liderança do seu pastor, não despreze as lideranças que Deus tem colocado, porque elas são colocadas por Deus. Pelo contrário, ore por elas, ajude elas, socorra elas, porque elas também têm dificuldades. Quando eu falo elas, eu estou incluído, viu? Os irmãos de Cosmópolis, continue orando por mim, continue me ajudando, continue caminhando conosco. Isso é muito importante. E eu quero caminhar para o final aqui, convergindo para o que nós vamos fazer logo mais. Então existiam muitas divergências, esses grupos. Existia um grupo que entrou num debate sobre a questão de carne, se pode ou não pode comer uma carne, que lá no açougue, na verdade, ela tinha sido oferecido a um ídolo, mas depois ela foi para o açougue, então você tinha que fazer uma pesquisa, se a carne era ou não era. Então existia um grupo preocupado com isso. Mas quando Paulo escreve a partir do verso 17, do capítulo 11, que geralmente é o texto que nós usamos para a ceia do Senhor,
Paulo faz uma advertência muito séria. Olha, a unidade da igreja, ela é representada por esta mesa. Todos nós logo mais estaremos assentados a esta mesa. E a palavra de Deus diz que quem nos serve, quem está aqui para nos servir, é o próprio Jesus. É Ele que se cinge nesta manhã para oferecer a nós a sua comunhão. É o seu corpo e o seu sangue que foi derramado por nós naquela cruz do Calvário. E Paulo então diz para eles, olha, quando vocês se reúnem, nisso eu não vos louvo. Vocês não estão entendendo, vocês não estão discernindo esta comunhão, este corpo, esta importância, porque na verdade, alguns de vocês chegam antes, alguns de vocês se reúnem em panelinhas, talvez essas elites chegavam, né, como foi hoje aqui o café da manhã, eles chegavam, levavam lá a sua comida, sentavam num canto, ô fulano, senta aqui comigo, ô Beltrano, senta aqui comigo. O fato é, algumas pessoas eram humilhadas nas reuniões que deveriam ser as reuniões de comunhão. Ao invés de todos participarem, serem alimentados, porque hoje nós não temos esse hábito, né? Hoje não tem aqui, né? Toda a ceia não tem o café da manhã então, vai melhorar. Então, naquela época, a refeição fazia parte do culto. Então as pessoas vinham para o culto para comer, de fato, se alimentar e participarem do culto. Mas quando Paulo olha e tem notícias daquela igreja, o que acontecia? Alguns iam embora com fome. Alguns eram humilhados porque não sobrava para eles, especialmente os mais humildes. Então Paulo repreende eles. Paulo diz para eles, olha, quando vocês se unirem em torno da mesa de Cristo, isso serve para nós hoje. Aliás, todas essas mensagens, todas essas cartas que Paulo escreveu, tanto aos Filipenses quanto aos Coríntios, a sua mensagem é tão verdadeira para nós hoje quanto fora para aquelas igrejas naquelas épocas. A unidade é importante. E quando nós estivermos daqui a pouco em torno desta mesa, nada que for indigno deve fazer parte do nosso culto. O próprio apóstolo Paulo convida os irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós temos nesta manhã esta oportunidade de fazer uma reflexão da nossa vida, não uma reflexão de agora, mas uma reflexão da nossa vida com Cristo, do que nós estamos vivendo, do que tem sido a última temporada na nossa vida, do que nós pretendemos daqui para frente. Nós estamos praticamente no limiar do final de mais um ano, época de reflexão, de planejamento. Estamos vindo de um tempo difícil, de um tempo de restrições, de dificuldades, mas Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Deus não foi impedido de operar, de salvar, de transformar vidas durante esta quarentena. Nós tivemos várias limitações, mas o Espírito de Deus continua livre para operar, e o poder de Deus e a palavra de Deus continua livre para operar. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento, e nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê esta consciência de unidade, que o Senhor, através do seu Espírito, nos ajude a ter coragem para abandonar hábitos, pensamentos, atitudes que não condizem com alguém que faz parte do corpo de Cristo. Que nós possamos ter a consciência da morte de Cristo nesta reunião. Nesta reunião, nós não ficamos apenas na morte, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou, e que Ele está vivo até hoje e para todo sempre. Mas a sua morte é algo simbólico na nossa salvação, é algo simbólico na nossa transformação, que como nós cantamos aqui, é por causa do sangue de Jesus, é por causa da sua morte, é por causa do seu sacrifício, que nós estamos aqui nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai,